TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. É com o coração cheio de alegria, de esperança que nós estamos de volta ao programa Respostas, aqui, Padre Adriano, pela TV Imaculada. Uma saudação muito carinhosa para todos vocês que estão na sintonia do programa. Se você está assistindo pela primeira vez esse programa, seja muito bem-vindo nessa TV que traz luz, que traz esperança, que traz tantas coisas boas que alimentam nossa fé, que orientam o nosso caminho nesse mundo. E, de fato, o programa Respostas quer ser um caminho que nos dá o Oriente, né? A palavra Oriente, a palavra orientação vem de Oriente. Cristo é o nosso Oriente. A fé é a bússola que guia nossos passos, nossos caminhos. Então, quando o cristão olha para as dúvidas que aparecem no seu caminho, na sua estrada, todas as respostas nós podemos encontrar também na iluminação da fé. Por quê? Porque a fé é uma luz no caminho nosso neste mundo. Então, o programa Respostas tenta ser, um colaborador do processo de discernimento de cada um. A gente quer colaborar. Eu sempre falo que aqui no programa Respostas nós não temos fórmula de bolo não, tá? Às vezes as pessoas querem respostas matemáticas para situações que são muito mais complexas. E vocês percebem então que a gente gosta que vocês também com a mente participem do programa, né? Porque a gente precisa pensar. Se tem uma coisa que Deus gosta é que a gente pense. Se tem uma coisa que Deus demorou muito para fazer foi o cérebro, então tem que usar. A fé não dispensa o cérebro, né? Tem que usar o joelho, mas não precisa ficar sem o cérebro, porque senão a gente cai no fideísmo, que é perigoso para a fé, né? Então, razão e fé nesse programa a gente tenta sempre conciliar. Programa Resposta, se você está assistindo pela primeira vez, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco nós temos a reflexão a partir de um texto importante, um texto que traz para a igreja, nesse momento histórico do seu caminhar, uma reflexão importante, né? A partir do Concílio Vaticano II, que foi um momento de reunião universal da igreja, e ali nós tivemos os parâmetros para esses tempos, para que a igreja possa ter, o seu oriente, sempre na direção do Cristo, sempre na direção de Deus mesmo, da comunhão plena com Ele. E também no segundo e terceiro bloco, aí a gente passa a responder as perguntas que vocês nos enviam. Então nós vamos agora, já vamos disponibilizar para vocês a leitura do texto e eu quero avisar, como nos programas passados, que nós já estamos quase terminando o tema geral desses programas, que é a atividade humana no mundo. Qual o sentido da atividade humana? Qual o seu significado? Em que sentido a atividade humana pode corroborar, pode ajudar, dar continuidade à obra da criação? Em que sentido a atividade humana pode impedir o homem de construir sua plenitude? Então, nós estamos já faz um tempinho, se você está assistindo nosso programa sabe disso, que a gente está falando exatamente sobre o lugar da atividade humana no caminho da nossa fé. E aqui, o subtítulo, que é o tema que a gente fala no programa do dia, como hoje, a nova terra e o novo céu. Atenção, essa é a segunda parte, porque no programa anterior a gente começou falando sobre a nova terra e o novo céu. Então, se você assistiu, você já tem uma ideia. Se não, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da esperança cristã, que fala que tudo será planificado e transformado em Deus. Tem uma palavra um pouco difícil de a gente entender, mas a gente explica depois, né? Escatologia é o estudo das realidades últimas. Então, esta é uma afirmação escatológica, que tudo será planificado em Deus. Vamos para a leitura do texto e logo em seguida é um texto da Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, e nós já vamos voltar para a reflexão. A atividade humana no mundo, a nova terra e o novo céu, parte 2. A expectativa da nova terra não deve, porém, enfraquecer,
mas antes ativar a solicitude em ordem a desenvolver esta terra, onde cresce o corpo da nova família humana que já consegue apresentar uma certa prefiguração do mundo futuro. Por conseguinte, embora o processo terreno se deva cuidadosamente distinguir do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, interessa muito ao reino de Deus. Todos estes valores da dignidade humana, da comunhão fraterna e da liberdade, fruto da natureza e do nosso trabalho, depois de os termos difundidos na terra, no Espírito do Senhor e segundo o seu mandamento, voltaremos de novo a encontrá-los, mas então purificados de qualquer mancha, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Sobre a terra, o reino já está misteriosamente presente. Quando o Senhor vier, atingirá a perfeição. Gaudium et Spes. Eu sempre digo que esses textos são textos grávidos de esperança, porque nos mostram que aquela incompatibilidade, aquela separação que a gente sempre fez em mundo espiritual e mundo material, ela precisa ser rompida, porque a teologia oriunda do Concílio Vaticano II nos pede para olhar para a realidade entendendo que esta realidade toda deve ser iluminada pela luz de Cristo. O texto é muito claro. Começa dizendo algo que, por vezes, nossa espiritualidade deturpada fez. Como é que a gente fez? A gente olha para as realidades do céu e vira as costas para o mundo. Certo, a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Mas o que é mundo aqui? O que significa esse mundo? Nós temos, no mínimo, na Sagrada Escritura, 3 acepções de mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo. Vejam, que concepção de mundo que nós temos aqui. Traduzindo, a seara é o campo da encarnação do Filho de Deus, é o campo da oferta da salvação, é o campo da escolha essencial de cada um de nós. E esta escolha vai apontar para uma opção fundamental. Essa opção fundamental mostra a nossa escolha por Deus, pela luz, ou infelizmente a nossa negação da comunhão com Deus e consequente comunhão com as trevas. Nesse sentido, nós precisamos então entender que esta visão tem que ser superada, que nós precisamos olhar para o mundo não somente na concepção negativa, porque existe a concepção negativa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é esse mundo? Agora aqui, esse mundo tem uma acepção incompatível. Esse mundo, nessa concepção, nós não podemos nos conformar. Conformar é tomar a forma de. Ou seja, ao olhar para as realidades do céu, nós não abandonamos a nossa vida concreta, mas direcionamos tudo para este fim que realiza nossa plenitude, realiza o projeto de Deus. Mas isso não significa absolutamente virar as costas para o mundo em si mesmo, porque nós somos seres encarnados. Isso não significa depreciar a corporeidade, depreciar a dimensão do trabalho, a dimensão da atividade humana, como se isso, no mínimo, não significasse nada para a nossa salvação. Se as nossas escolhas mostram ou vão mostrar, apontar para a nossa opção fundamental, nossas escolhas são feitas numa vida concreta. Então nós temos que parar com essa espiritualidade para anjos. Nós somos seres encarnados. Essa espiritualidade perfeccionista, que no fundo não pode ser dita espiritualidade, é uma prisão. É uma pseudo-espiritualidade. Mas o cristão, óbvio que no caminhar não pode deixar essa meta que se alcança, que se busca, ser ofuscada pelo brilho do mundo. Aqui entra o que é que esse mundo pode significar. Aí a acepção negativa, tudo que se contrapõe ao reino de Deus, tudo que se contrapõe ao projeto de Deus, tudo que nos diminui, tudo aquilo que nos afasta do amor
da bondade, da justiça, da paz. Então, a expectativa, agora para usar o texto, vamos usar o texto. A expectativa da nova terra, o que é essa nova terra? É quando tudo será, nas realidades escatológicas assim ditas, tudo será plenificado. A expectativa nós não devemos perder nunca, porque o cristão, desde o início, os cristãos rezavam Maranatá, que significa vem, Senhor Jesus. Então essa expectativa, essa tensão para a comunhão plena com Deus é algo que tem que acompanhar o caminho do cristão. Mas isso não deve enfraquecer, mas olha, antes ativar a solicitude em ordem a desenvolver esta terra, onde cresce o corpo da nova família humana, que já consegue apresentar certa prefiguração do mundo futuro. Que maravilha! Esse mundo já consegue apresentar uma certa prefiguração do mundo futuro. O reino de Deus está entre vós, disse Cristo. Este reino não foi cancelado. Esse reino não terminou, esse reino continua agindo, esse reino continua presente na história da humanidade. Então, não só não devemos enfraquecer a nossa preocupação com as ditas realidades terrenas, para usar um termo clássico, como deve ativar nossa solicitude em ordem a desenvolver esta terra. Por quê? Porque este mundo já pode ser prefiguração do mundo futuro. E vejam que todo o trabalho em ordem à construção da justiça, da paz, do bem, corrobora para a edificação do reino. Não são coisas incompatíveis. Por quê? Porque no reino não tem justiça, no reino não tem miséria, no reino a dignidade humana é respeitada. Então nós precisamos entender que o nosso trabalho dito social, ele deve ser iluminado pela nossa busca do mundo futuro e, à medida do possível, este mundo tem que ser, quanto possível, prefiguração do mundo futuro. Eita, que teologia linda! Teologia que muita gente quer sabotar na igreja, né? Por quê? Porque quer viver dentro de um sistema. Essa é a defesa das pessoas. A sabotagem do Concílio Vaticano II tem um propósito muito claro. É manter um sistema religioso alienante, tá? Que é importante nas suas intuições fundamentais, mas na sua operacionalização não. Então a gente não pode, eu falo que a gente não pode ignorar essas realidades, né? Embora o próprio texto vai dizer que a gente tem que distinguir, né? Cuidadosamente tem que distinguir do crescimento do reino, o crescimento do progresso terreno, do crescimento do reino de Cristo. Porém, olha só, não podemos separar. Distinção aqui não é separação, tá? Então, nós devemos cuidadosamente distinguir o crescimento, o progresso terreno do crescimento do reino de Cristo. Todavia, olha o que o documento diz, interessa muito ao reino de Deus, né? Na medida em que pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana. Por quê? Porque isso interessa muito ao reino de Deus. Não existe esta incompatibilidade. Nós mesmos decretamos a ineficácia do poder da fé quando nós olhamos para as realidades terrenas, para a doutrina social da igreja e dizemos, olha, isso não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, embutida na crítica à campanha da fraternidade, que eu vejo alguns cristãos que seguem suas ideologias e se esqueceram da igreja, sobretudo na sua intuição original, o grande problema dessas pessoas esses temas que a campanha da fraternidade trata não tem nada a ver com a fé. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Esse é o problema embutido nessa crítica, que é a coisa mais grave que tem aqui. Ou seja, a igreja não tem nada a ver com isso, porque nós temos que falar que é de rosário de terço o dia inteiro. Não só isso, as duas coisas. Marta e Maria não são incompatíveis. Vida ativa, vida contemplativa. Fé e vida. Cultura e evangelho, gente. Pelo amor de Deus. A gente cansa de falar isso. Porque tem gente que está querendo manter, quer manter o cabresto, né? Eu sei que tem gente que gosta e precisa de cabresto, mas não querem impor o cabresto para todo mundo, por favor. Então, eu vejo assim, embutida
E depois você acaba dizendo assim, que é irrelevante. Aí nós vamos falar de temas de família sem falar de economia. Quantas famílias se separaram por causa de problemas econômicos? Hein? E responda. Ah, não tem nada a ver com a fé. Ah, mas aí na hora que toca no tema da moral, todo mundo se arrepia. Mas que moral é essa? Que não toca a vida? Essas famílias vivem onde? No paraíso? Chega, né? Tá na hora de terminar o bloco, porque senão o padre já começa a se exaltar aqui, já começa a ficar vermelho, né? Gente, é isso. A luz da fé tem que iluminar todas as realidades da nossa vida e não existe nenhuma incompatibilidade entre buscar o reino futuro e procurar o progresso terreno, a organização da sociedade humana. Quem está dizendo é a igreja, tá? Não é esse miserável que está aqui na frente de vocês, não. Vamos para o intervalo e nós já voltamos. Nós estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Minha saudação muito carinhosa para todos vocês que estão nos assistindo. E depois desse primeiro bloco de reflexão, agora nós vamos propriamente passar para as respostas às perguntas que vocês nos enviam. E você pode participar, gente, não tenha medo de participar, tá? Às vezes o padre se exalta aqui um pouquinho, mas é dentro do tema, não é com ninguém não, tá? Vamos ficar tranquilos, ficar em paz. Então você pode enviar sim sua pergunta, não ficar com vergonha. Normalmente o pessoal fala assim, mas eu acho minha pergunta tão óbvia. Por vezes você está achando que é óbvio, mas tem muita gente que tem a mesma dúvida que você. Então tem que pensar bem, tá? E o número do telefone que a gente disponibiliza aí para você pode até escrever, mandar áudio. A equipe fica a postos aí exatamente para receber as perguntas de vocês. O número do telefone é 993470532. Vou repetir, 993470532. 0532. Participe aqui com a gente, tá bom? E vamos agora para as perguntas que fazem, que fomentam dentro de nós essas reflexões que são importantes a partir dessas perguntas. E normalmente a gente tenta dar uma resposta complexiva. Para quê? Para não ser uma fórmula de bolo. Então aí a gente tem que fazer um caminho que o discernimento final toca a você, né? O discernimento final toca a cada um de nós, né? E dependendo, sobretudo, do campo da pergunta e da resposta. A pergunta que nos veio é do bairro Iraci Coelho, do Wesley. Então, nós queremos colocar agora essa pergunta. Na verdade, essa pergunta ela já apareceu, eu acredito que no início do programa Respostas, lá no início, né? É uma pergunta que, por vezes, são nossos irmãos reformados, os nossos irmãos ditos, né, protestantes ou evangélicos, que nos dirigem, né, com muita frequência, colocando em dúvida, sobretudo a partir da interpretação bíblica, alguns pontos da fé católica. Então a pergunta é: quem eram, bem objetiva, né? Quem eram os irmãos de Jesus? Veja que a Sagrada Escritura cita dentro de um texto, de um dos textos bíblicos, e não temos somente uma passagem, seus irmãos, o termo irmãos aparece ali na Sagrada Escritura, se referindo a Jesus mesmo. Aí a gente faz todo um apanhado de exegese, de busca de esclarecimento, e aí lá pelas tantas nós vamos identificar, né, por exemplo, em relação a determinados nomes, inclusive quem são suas mães, e se descobre que a mãe, de um lado, que a mãe desses guris, dessas pessoas assim citadas, não são Maria. Mas permanece a dúvida sobre 2 ou 3 deles ainda, porque exatamente nós temos aqui uma questão de interpretação. Mas eu quero fazer uma premissa. Para a minha fé, e eu penso que também para a sua, seria o fim do mundo o fato que Jesus tivesse irmãos? Qual é, substancialmente, o que isso toca? O que isso mudaria na nossa fé? Porque, de fato, toca-se aqui, por exemplo, a questão da virgindade de Maria. É um dogma católico, os cristãos católicos creem nessa virgindade antes do parto, e aqui nós não temos problemas com boa parte dos irmãos protestantes.
tá? Que Jesus tenha sido, aspas, se ele teve outros irmãos, ele seria o quê? Um primogênito. Aqui tá tudo ok. A maioria, né? O problema começa depois. Por quê? Porque o dogma afirma que a virgindade de Maria é, aspas, perpétua. O que significa isso? E é interessante que nós encontramos textos de Martinho Lutero, né? Que ele reafirma, ele acredita, inclusive, nessa virgindade de Maria. O problema é o durante e o depois. Esse depois significa que, permanecendo virgem, Maria não teria outros filhos. O questionamento bíblico, ele permanece como um dado que os nossos irmãos no Senhor, e eu estou me referindo assim àquelas comunidades cristãs não católicas, né, do mundo ou reformado ou protestante, porque nem todo mundo gosta de ser chamado ou de ser inserido dentro da classificação de mundo protestante. Ou talvez seja até, pensando aqui comigo com meus botões agora, seja melhor dizer evangélicos, né? Só que no mundo evangélico, eu faço essa distinção porque eu vejo no mundo evangélico existe um leque enorme, né, de denominações, inclusive com concepções extremamente distintas, mas são unidas em alguns aspectos e ali são enquadradas sobre o título de evangélicos, né? Nesse sentido, eu acredito que o que é importante aqui, o que a mensagem da verdade de fé nos transmite, sobretudo em relação à virgindade de Maria. E aqui nós não estamos falando de uma virgindade olhada somente no aspecto físico-biológico, mas estamos falando quem é a virgem na Sagrada Escritura. Eis que a virgem conceberá, diz Isaías, significa que aqui tem que se preservar um dado fundamental: Jesus não é filho de José. Esse é um ponto. Jesus não é filho natural de Jesus. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem tudo. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. O Espírito te cobrirá com a sua sombra, e o filho que vai nascer será filho do Altíssimo. Então a preocupação não é só com a virgindade de Maria, mas as verdades cristológicas nas quais esta verdade está contemplada. Então, como eu diria, é preciso ficar claro, né? Quando se diz, não é ele o filho do carpinteiro, quando Jesus começa a sua chamada vida pública, fase pastoral da sua vida, né? Jesus começa a pregar o reino e os sinais vão aparecendo. E aí as pessoas, mas não é ele, né? O pessoal de Nazaré, nós não conhecemos sua mãe, seus irmãos, não é ele o filho do carpinteiro? Então Jesus também foi chamado de filho do carpinteiro. Mas a fé cristã, na concepção confessional católica, né, vai dizer que esse filho, né, esse José, não é um pai biológico. É o que nós vamos chamar pai adotivo. E as fórmulas das orações que invocam São José, e aqui nós estamos mais no âmbito da devoção, né? O pai putativo de Jesus é imputado como pai, né? Mas não é o pai efetivo. Por quê? Porque aquilo que se realizou no ventre de Maria é obra de Deus. Então, o elemento que se quer preservar aqui é o elemento extraordinário. Pode chamar até transcendente, se você preferir. O grande, aspas, né? Milagre, o grande sinal aqui é que essa virgindade de Maria, do ponto de vista teológico, ela é importante. Tá? Do ponto de vista teológico, esta virgindade é importante. Significa que ela não tem uma correspondência no biológico? Eu não disse isso. Eu só vou me responsabilizar pelo... Ainda bem que os programas ficam gravados, né? Porque daí eu... Olha o contexto da resposta. Porque hoje em dia, com a construção das fake news, né, a gente percebe que as pessoas recortam falas, né, e realmente dá a impressão que a pessoa falou aquilo, mas fora de contexto fica realmente bastante complicado. Às vezes a pessoa está fazendo uma afirmação que no fundo é uma pergunta e passa como se fosse uma resposta, né? E tem gente muito maldosa por aí nos meios de falsa comunicação, né? Os meios de desinformação, gente, tá cheio. A gente fala que tem os meios de informação, tá cheio, tem uma indústria de desinformação.
E nós estamos chegando numa campanha eleitoral e vocês vão imaginar como que essas indústrias vão trabalhar, né? Mas não é o nosso assunto. Volta aqui, padre, volta para a terra, né? Então, olha, a virgindade de Maria aqui é o grande ponto. Agora, estamos de acordo, vamos aqui, né? Eu quero respeitar a visão do irmão evangélico, mas eu quero entender de onde vem a nossa ótica, onde a gente explica nossa concepção. Então, parte desses irmãos de Jesus se descobre que ele tem uma outra mãe. Você vai estudar. Não me perguntem aqui agora, porque os nomes, por vezes, aparecem aí e falam de uma outra Maria, exato. Porque esse nome vem citado depois, quando é citado. Mas permanece o fato de que 2 ou 3 destes não aparecem ali. Como é que a concepção, a confissão católica, a interpretação católica do texto se coloca que em determinados momentos da Sagrada Escritura, inclusive já no Antigo Testamento, o termo primo não aparece, não existe. Então tem na Sagrada Escritura e no Antigo Testamento que quando está se referindo a um primo, se chama de irmão. Tá? Então, traduzindo a grosso modo, a Igreja Católica entendeu que no clã do familiar de Jesus existiam aqueles que, embora chamados irmãos, não passavam de primos. Mas eu volto naquela questão que é fundamental para nós. Nós tentamos preservar o elemento transcendente da ação da encarnação do Verbo, né? Então, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por quê? Porque a geração de Cristo no ventre de Maria não é pelo processo, aspas, por aquele processo natural de concepção humana, mas por ação do Espírito Santo. Então veja que aqui nós estamos tocando num ponto nevrálgico do dogma da encarnação. Esse é o ponto principal aqui que a gente precisa preservar e pelo qual os católicos continuam ainda fazendo a interpretação que defende o fato de que Maria tenha permanecido virgem durante e depois do parto. Então, se depois do parto, significa que na nossa concepção Maria não teve outros filhos. Haja vista essas interpretações que eu estou dizendo para você. Se encontra no texto a possibilidade de identificar que parte desses irmãos citados tem outra mãe, e também tem uma outra interpretação que vai colocar o aspecto que o termo irmão ali, ele não é um termo objetivo aplicado a um irmão de sangue, mas a um primo, como aconteceu em outras passagens da Sagrada Escritura. De qualquer forma, é um tema complexo, a gente teria que sentar, conversar e ver o que é fundamental aqui nesse texto. Haja vista que eu tento fazer aqui no programa, não sei se vocês já perceberam, à medida do possível, fazer um programa dialógico, porque eu sei que normalmente esse tipo de pergunta vem dos evangélicos, não vem dos católicos. E se tem uma coisa que eu não quero nesse mundo, é guerra. A gente precisa trabalhar para reunir, né, para restabelecer uma comunhão entre nós cristãos. Por quê? Porque essa divisão, ela é um contratestemunho. É um grande contratestemunho. E aqui eu não estou falando que dá para colocar todo mundo dentro do saco, não, gente. Porque eu acredito que eu faço uma certa distinção entre seitas e igrejas e comunidades cristãs. Então, nós temos muitas comunidades cristãs, mas nós também temos seitas cristãs, que acaba sendo pseudo-cristã. Mas, no geral, aqui o programa eu levo em conta de maneira muito afetuosa, de maneira muito respeitosa, a dimensão ecumênica. Volta e meia eu encontro algum pastor, né? Eu digo assim, de igrejas um pouco mais históricas, onde o diálogo é um pouquinho mais fácil. Com as igrejas pentecostais, por vezes, esse diálogo ele se torna um pouco mais complexo. Aí vai depender de pastor para pastor. Tem pastor que você tem uma... eu falo esses tempos, eu estava falando com um pastor pentecostal que eu estava dizendo, o senhor está mais católico do que eu, né? Brincando assim sobre uma temática que a gente estava discutindo. Agora, o meio neopentecostal, olha,
a situação é bem mais difícil. De qualquer forma, a gente tem que conversar, a gente precisa se respeitar, né? Entender o ponto de vista e a lógica do outro. Mas, Wesley, para a nossa interpretação católica, né? Visando preservar aquilo que é específico do mistério da encarnação enquanto obra de Deus no ventre de Maria, e Maria expressa, sim, agora aqui, Maria é a parte da humanidade que se tornou a terra fértil que acolhe o Salvador. Então, por isso que nós vamos olhar que Maria é a representante da humanidade que pode acolher esta ação do Espírito e se tornar a grande arca, né, da nova aliança, porque a arca levava as tábuas da lei, agora Maria leva nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Então, é para preservar a dimensão extraordinária, transcendental do evento da encarnação, que os católicos sempre professaram a fé de que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Antes está tudo bem, não temos problemas com boa parte do mundo reformado. Durante e depois, a situação se torna mais complexa. E aí as razões que eu apresentei para vocês são aquelas razões oriundas um pouco mais do ponto de vista católico para defender esta posição, né? E aí o diálogo ecumênico nós podemos com certeza estabelecer e o estudo ele fica também à mercê dos dados. Então nós não podemos criar dados que não existem e aqui o estudo da exegese bíblica pode contribuir muito mais, que é o estudo próprio que vai a fundo, inclusive, na questão contextual, na questão histórica, na questão exegética da interpretação. Então, fica aqui, então, a posição católica reafirmada nesse sentido. Espero que, Wesley, você tenha compreendido em que sentido essa defesa para os católicos acaba tendo uma importância de fé, de verdade de fé, tendo em vista o mistério da encarnação, a ação de Deus em Maria. Maria é a parte da humanidade que acolhe, mas a geração, a gestação, a concepção do Filho de Deus é obra do Espírito nela. Então nós vamos para o final desse segundo bloco já, né? O programa passa rápido e nós vamos para o intervalo, não saia daí e nós já voltamos. Até daqui a pouco. Olha só, nós já chegamos ao final desse bloco, como que o tempo passa, né? E a gente está aqui pela TV Imaculada, essa TV que traz informação, que traz luz, que traz esperança. Falando na TV Imaculada, eu adquiri um carinho muito especial por toda a equipe da TV Imaculada, mas vocês sabem que esse pessoal aqui batalha muito, né? E a gente sabe o esforço, as questões econômicas que pesam por vezes sobre a comunidade, mas eles não desistem. E a qualidade da imagem, a qualidade do programa que está chegando até você, gente, isso tem um custo que não é baixo, né? E eu acredito nesse modo de evangelização, por isso eu faço questão de estar todo sábado aqui. Por quê? Porque eu quero dar minha contribuição. Eu acredito nisso, eu acredito nesse projeto. E eu sei que muitos de vocês colaboram com a TV Imaculada, vocês são parte desse projeto, os milites que se desdobram por vezes, né, em ajudar com a sua oferta, né, com o pagamento. Isso por quê? Porque você está sendo um evangelizador aí, na sua casa. Por quê? Porque todos nós somos evangelizadores, você também, você cristão, todos nós somos missionários. Então ser missionário, por vezes, não é só ir lá para a África, mas aqui, na nossa realidade, nós precisamos o quê? Utilizar esses meios de comunicação, proclamar sobre os telhados, diz a palavra de Deus, a boa nova do reino, aquela luz que traz esperança, que traz o dom da fé para a nossa gente. Então, eu digo que a TV Imaculada é um dom e esse dom chega até você por causa de muita gente que colabora. E agora vai ter um evento, sabe por quê? Porque o pessoal quer dar uma melhorada, inclusive aqui no cenário,
e a gente fica assim empolgado com esses projetos, e eu acredito muito nisso, porque, gente, com tão pouco, a TV Imaculada já faz tanto. Vocês imaginem se a generosidade do povo aumentar e puderem colaborar mais com essa TV. Porque, gente, esse pessoal aqui faz por paixão. Eu acho muito bonito isso. É a convicção de fé que tem. Então vai ter um evento. Você pode colaborar, você pode dizer, mas eu já colaboro. Mas se tem oportunidade, então essa é uma oportunidade. Se você não estava fazendo parte dessa família, parte desse projeto, começa. Como é que se começa uma coisa? Iniciando. Então, o convite que eu tenho para vocês é muito especial. Para vocês que acreditam que a TV Imaculada, né, que querem colaborar com esta obra, que eu digo que é uma obra de Deus, né? São Maximiliano com certeza está intercedendo por essa obra, né? E eu tenho certeza de que vocês vão escutar. Sabe aquela coisa que o pessoal da Renovação Carismática disse? Depois desse convite que eu vou fazer para vocês, eu senti no coração que eu devia ajudar. Então, se você sentir no seu coração, olha só, você vai poder participar de um momento de comunhão, um momento muito bonito. Por quê? Porque o pessoal está convidando vocês para vir num festival de pizza. Olha só, além de comer uma pizza, além de conversar com a família, além de estar com gente que a gente gosta, além de conhecer, reconhecer esse pessoal da equipe maravilhosa da TV Imaculada, vocês vão poder ajudar. Então o convite especial é esse. Eu diria, não é só especial, é muito especial, né? Dia 16/7, anota aí na agenda de vocês. Dia 16 desse mês, de julho, vai acontecer o primeiro festival de pizza. O que é o objetivo? Já disse bem claro para vocês. O dinheiro arrecadado vai tentar fazer melhorias técnicas da TV Imaculada, sobretudo desse cenário que já é bonito. Imagina, vai se tornar ainda mais bonito, mas o pessoal faz aquilo que pode, né, gente? Mas eu já disse, o pessoal aqui faz milagres, né? Aqui é um milagre da multiplicação. Eu digo que a Imaculada acontece todo dia um milagre da multiplicação. Como é que vai ser esse festival de pizza? Vai ser no formato drive-thru, olha só, com retirada das 9 às 18, no dia 16/7. Olha só, o dia todo, gente. Você tem o dia inteirinho para você achar um tempo para você vir aqui buscar a sua pizza, das 9 às 18. Adquira o seu convite aqui na TV Imaculada. Qual que é o endereço? Rua Coronel Porto Carreiro, 284, bairro Vilas Boas. Então, dia 16 de julho, olha aí a agenda de vocês, 9 às 18, escolhe o horário que você pode. O formato é drive-thru, vem aqui, pega seu convite na TV Imaculada, que fica na Rua Coronel Porto Carreiro, tá? Ah, mas eu quero mais informações. É porque às vezes ficou uma dúvida, 3349-2358, tá? Você pode ligar, inclusive pelo WhatsApp. Às vezes o pessoal prefere o WhatsApp, né? 993470532, inclusive é o WhatsApp que a gente utiliza aqui para o programa. Então, tem mais dúvidas? Tem alguma dúvida? Tá? É só mandar sua mensagem. 16/7, Festival de Pizza. TV Imaculada, formato drive-thru, das 9 às 18 horas. Vem aqui adquirir seu convite e colabore com esta obra de evangelização. Que coisa boa! Eu espero mesmo que vocês tenham sentido no coração, né, essa vontade de colaborar. Vamos comer uma pizza e ajudar a TV Imaculada. 2 objetivos muito bons, né? Muito bons. Vamos voltar para o trabalho? E graças a Deus, né? Por que a gente está aqui? Por que essa imagem está chegando até? Porque vocês nos ajudam, tá? Por causa da generosidade de vocês. Então, a gente está colocando isso porque é como uma família, né? Família, às vezes vem a crise, aí todo mundo tem que se ajudar, segura, economiza um pouco aqui, economiza um pouco ali, tem que fazer um redimensionamento, né? De uma educação econômica, a gente precisa disso. Também a TV lida com essa situação, tá bom? Vamos lá. Bora voltar pro trampo, como diz o outro? A pergunta agora veio lá do Aero Rancho, grande bairro Aero Rancho. Tanta gente boa lá, né? Tanta gente boa. A Márcia, essa é a pergunta da Márcia. Eu esperava que essa pergunta viesse de uma mulher mesmo, né? A nossa sensibilidade feminina, né? É uma pergunta que inquieta, eu acredito, o coração de muitas mulheres. Vamos lá? Mulheres cristãs, de modo especial. Por quê? Pergunta da Márcia. Por que os apóstolos de Jesus eram todos homens? Era por conta do contexto da época?
Provavelmente, Márcia, se você colocou já uma segunda pergunta em uma, parte da resposta você já ouviu. Sim, o contexto na Sagrada Escritura, ele exercia influência? Sim. Qual contexto eu estou falando? O contexto social? O contexto político? O contexto econômico? O contexto cultural? O que eu vou responder para vocês? Todos estes contextos contam, tá? Por exemplo, uma influência que existe no texto quando nós nos perguntamos, por exemplo, para quem o evangelista escreve? Isso influencia no texto. Por exemplo, Mateus. Mateus quer provar que Jesus é o Messias que foi anunciado pelos profetas. Ele é o cumprimento pleno da lei e dos profetas. Toda a expectativa messiânica se concretiza nele. E daí? Por quê? Por que Mateus faz isso? Porque Mateus está escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. E isso aparece de maneira muito clara no seu evangelho. Ou seja, os destinatários do evangelho influenciam naquilo que o texto apresenta. Isso vale um pouco para tudo. O contexto cultural de Jesus tem influência também, por quê? Porque a palavra de Deus é palavra de Deus escrita de forma humana, por humanos, tem o caráter de inspiração, mas essa inspiração é feita em homens que vivem em determinados contextos e com determinadas mentalidades encaixadas nestes mesmos contextos. Então a gente precisa, por um lado, preservar aquilo que para nós é o mais importante. Quando fala de toda a Sagrada Escritura, e vai valer para esse episódio também. O que é essencial aqui para a fé? O que é essencial aqui para a fé? A revelação como tal, tá? Ela acontece nos meandres da história, nos imprevistos da história. Porque na concretude da história, o ser humano ora diz sim, ora diz não a Deus, né? Mas o que é importante é colher que naquilo que a palavra de Deus quer revelar como dado de fé, ela não erra, tá? Ela é um dado muito importante. A questão que já preciso dizer para vocês, que os discípulos, entre os discípulos de Jesus, existiam homens e mulheres. Discípulos e discípulas, tá? Quem eram os discípulos de Jesus? Tem horas que o evangelista, por exemplo, João, vai falar, ele pensa no apóstolo, mas ele usa o termo discípulo. Por exemplo, João, o discípulo amado, mas ele não é um apóstolo? E por que João chama ele de discípulo? De qualquer forma, o que não pode se colocar aqui é a característica da comparação de gêneros e como se nós quiséssemos provar que Jesus via diferença discriminatória por causa do gênero, da sexualidade das pessoas. Absolutamente. Jesus não tem essas porcarias nossas. Isso é nosso. Deus fez homem e mulher. Jesus tem uma mãe. Jesus teve discípulas nas quais se conta a história que Jesus foi profundamente ligado, próximo. Então, não existe no ministério de Jesus nenhum sinal de discriminação da mulher para dizer o homem é melhor do que a mulher. Isso é problema ideológico. É ideologia que nós não podemos transportar para o texto, Márcia. Não. Quer justificar as porcarias que nós pensamos, mas não vai usar o nome de Cristo. Homem e mulher plenos na sua dignidade. Agora tem uma coisa extraordinária em Jesus. A relação de Jesus com as mulheres destoava em muitos pontos do tratamento que os rabinos davam às mulheres no seu tempo. Por exemplo, é um absurdo
É um absurdo um rabino estar falando com uma mulher sozinho. Com quem que aconteceu? Com quem que Jesus se encontrou sozinho? Com a samaritana, mania de professor, né? Fala pro aluno samari, imagina, né? Fica difícil responder o resto, né, gente? Não fica nada difícil. Mas olha, a samaritana, Jesus encontra ela ao meio-dia, não tinha ninguém. Os discípulos devem ter ficado, gente, com o olho desse tamanho quando viram o Rabi, Jesus, sozinho com essa mulher. Não preciso nem muito longe, a relação de afeto, de amor com Maria Madalena. Fica muito claro para nós que em Jesus não existe sexismo. Não existe machismo. Não podemos jamais usar a Sagrada Escritura para justificar a opressão dos homens sobre as mulheres. Então Jesus mostrou, né, neste sentido, foi um resgate da dignidade da pessoa humana e um resgate da dignidade da mulher. Ah, você quer ser um mandão em casa? Inventa outras porcarias para justificar, mas não vai buscar na Sagrada Escritura. Tá? Porque eu falo para os pais, educa seu filho para ser homem, porque macho até o touro é. Educa os filhos homens para ser homem, porque macho é uma construção ideológica. E no fundo, todo macho é um inseguro. Né? Não sei se o órgão genital é pequeno, eu não sei o que é. Que esse povo tem que ficar assim, se reafirmando o tempo todo. Se o cara é tranquilo na sexualidade dele, gente, não fica fazendo essas palhaçadas. Não fica fazendo essas palhaçadas. O cara tá inseguro. Pô, cara, você quer mostrar o quê? Não tá inseguro? Então, não vamos justificar jamais a acepção de tratamento de Jesus, homem, mulher, na Sagrada Escritura. Jesus nunca fez isso. Agora, permanece o dado que entre os apóstolos os nomes citados realmente exprimem o nome de, inclusive com nomes, né? De 12, depois 11, depois voltou, depois da escolha de Matias, voltou a ser o grupo dos 12. Uma coisa que está por trás dessa discussão é que a gente não pode entender que apóstolo é uma missão entendida como essencialmente que não pode ser realizada por mulher. Por exemplo, uma questão apostólica que é importantíssima. O apóstolo é testemunha da ressurreição, mas muitas mulheres foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado, inclusive antes dos apóstolos. Mas a comunidade apostólica fica como núcleo, né, e um dado que nós temos que lidar com ele de maneira a entender o que a revelação quer nos trazer, sem justificar ideologias, né, de um patriarcado entendido como superioridade de um homem sobre uma mulher. Por quê? Porque também existiram apóstolas, no sentido de que essas mulheres foram as primeiras, em vários momentos do Evangelho, as primeiras a receberem a visão do ressuscitado e correrem, inclusive, a comunicar para os próprios apóstolos. E o contexto de discriminação era tão forte que uma mulher sozinha não era aceito, não era credível seu testemunho, tinha que ter duas. Né? E Jesus supera isso, de modo que eu falo para vocês, não dá para pegar a Sagrada Escritura para justificar essa superioridade feminina. Por quê? Porque isso é olhar na ótica do poder. A ótica do poder. Quem é o mais importante? Aquele que serve ou aquele que está sendo servido? Então, não precisa, por exemplo, a mulher virar um padre para ser alguém na igreja. Ah, porque ser padre é só o que me dá ser igreja? Absolutamente, muito pelo contrário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas interpretações ideológicas que a gente quer usar a Sagrada Escritura. Tá bom? Gente, Márcia, obrigado pela sua pergunta. Nós chegamos ao final do programa Respostas e eu quero deixar meu grande abraço. E como de costume, como é tradição no programa Respostas, nós invocamos aquela que São Maximiliano chamava com o título, né, que é a realidade da sua própria vida, a Imaculada, aquela sem mancha, sem pecado, sem maldade. Por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre todos vocês que assistem nossos programas, sobre a sua família, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
o coração já fica com saudade, fica aqui a promessa do reencontro, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para